meninas, boa noite, que saudade de vocês, quanto tempo! Então, nós tivemos uns dias aí de folga, entre aspas, foi um momento de mudança de casa, de reorganização, então tava tudo meio... Ainda, né? Estamos na fase de reestruturação aqui em casa. Já até começamos a decoração aqui de Natal. Então, estamos assim num processo de arrumação ainda, né? Mas confesso que estava com muita saudade de vocês, saudade desse momento, dos nossos encontros, desse espaço de conversa de mulheres. Fico muito feliz, muito contente mesmo de estar novamente aqui com vocês nesse espaço. Já tem pessoas entrando aqui. A Luzilene, seja bem-vinda, querida. Que prazer tê-las aqui. Eu gostaria que vocês fossem encaminhando aí o aviãozinho do convite, tá? Do Instagram, para que as suas amigas também possam entrar nesse momento, tá? Eu sei que às vezes é uma correria nesse horário, mas a gente já conversou sobre isso, que eu sempre deixo gravado, né, esses nossos bate-papos, para que você também possa assistir depois ou compartilhar com alguma amiga, com algum familiar que gostaria de estar participando também desses nossos encontros, né? Hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito interessante, um tema de reflexão para nós mulheres, que é sobre as sementes. Semente frutíferas e semente infrutíferas. A gente vai estar discutindo sobre isso. Então seja muito bem-vinda e vamos encaminhar nosso convitinho aqui para as nossas amigas. Eu também quero fazer isso. As suas amigas que estão online, de repente elas também podem estar participando dessa nossa conversa. É sempre muito prazeroso, é um momento de troca, um momento de aprendizado, né? Então, vamos convidar aqui as amigas, tá bom? Para que elas também possam participar. E quem for entrando, vai escrevendo aí a cidade que você está nesse momento. Eu fico muito feliz pela troca, pela participação de pessoas de outros estados, de outros países. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ilma Piemonte, sou mentora em assunto para as mulheres, sou assistente social da Rede Municipal de Saúde aqui de Campo Grande. E nós temos caminhado um pouco, né, nessa nossa reflexão, nesse nosso aprendizado sobre o feminino, sobre a questão relacionada à nossa vivência, sobre as nossas peculiaridades femininas, né? A Joana entrando aqui, alguém da Clínica São Rafael, sejam muito bem-vindas. Eu fico muito feliz com a presença de vocês para essa nossa conversa, tá bom? E falar sobre sementes é uma coisa assim muito agradável. Essa temática eu já venho há alguns dias, né? Primeiro eu falo que os assuntos que a gente comenta aqui nesse nosso espaço de conversa de mulheres, ele se torna verdade para mim, né? Para mim como pessoa, para mim como mãe, como mentora, como profissional da saúde. Primeiro, esses temas também são trabalhados em mim, também eu passo por um processo de reflexão, né, para trazer para vocês. E na terça-feira passada eu já estava com essa temática, sabe? Assim, vindo de uma forma muito presente e muito, como que eu posso dizer? Assim, trazendo esse tema, sabe? Assim, de uma forma viva, de uma forma de alegria mesmo, né? Porque eu falei, poxa vida, todas as mulheres, elas são como sementes, né? Fazendo uma analogia, a mulher é uma semente, né? Oi, Joana! Ai, que bom tê-la aqui, querida! Feliz por você estar aqui, firme e forte, de novo aqui nos nossos espaços. Muito bem-vinda e um grande beijo para você. Então, aí eu refletindo a analogia, né? Entre as mulheres e uma semente.
semente, a função dela é a transformação. Então, de uma semente, ela acaba transformando numa grande árvore, uma árvore que vai dar frutos. Essa árvore, ela pode fornecer madeira, ela pode fornecer frutos, ela pode se transformar num móvel, né? Apenas de uma sementinha. E aí eu pensando, né, na tamanha da nossa responsabilidade e da nossa missão, né, aqui na Terra, como uma forma de trazer o novo, de trazer vida, né? Aí muitas mulheres podem falar assim, mas como, Ilma, que eu sou frutífera, sendo que eu não fui mãe, eu optei por não ser mãe, então eu não me sinto uma semente. Mas é tão engraçado, assim, quando a gente percebe e compreende essa missão, né, de ser humano e de como a gente pode levar algo, né, levar paz, levar alegria, levar leveza, levar entusiasmo, positividade, tantas coisas, né, que a gente pode trazer de bom para a humanidade, que a gente vê que quando essa semente ela passa pelo processo da germinação, né, tem um período que parece que ela não, né, quantos de nós já não plantou alguma plantinha que ela acabou morrendo? Às vezes a gente planta, né, toda bonitinha, no outro dia ela tá murcha. Fala, nossa, morreu, acabou. E dali a pouco a plantinha ressurge, né? E a semente é assim, né? Ela precisa ficar abafada, ela precisa ficar por um período de descanso, ela precisa ter uma pausa para depois sim ressurgir, para depois transformar isso, né, numa vida, num novo ser, né? Porque são seres vivos também, né? A semente nada mais é do que um ser vivo, né? Que desenvolve, que cresce, que produz, se reproduz, né? A semente tem esse papel também, né? De depois fazer a reprodução, né, dessa espécie, né, alimentar os pássaros, milhões de funções, né, tem uma árvore, uma planta. E às vezes a gente se sente um pouco assim, né, ai, mas eu sou muito infrutífera, ai, mas eu não sei para que eu vim. E quando as pessoas falam em missão, eu não sei exatamente por quê, né, qual que é a minha missão no mundo. Olha, uma super oportunidade para você. Se você ainda não sabe, você vai precisar fazer uma retrospectiva na sua vida. E agora, final de ano, é ótimo para isso, né? Em todos os aspectos, no trabalho, na política, nas artes, não sei, né? Na comunicação, tudo as pessoas costumam fazer uma retrospectiva do ano. E aí é um momento muito oportuno para você poder dar uma analisada, uma avaliada de como está a sua vida, em que estágio você está. Você está aquela sementinha ainda debaixo da terra, que ainda não brotou? Você brotou, mas está pequenininha, ainda não tem muito avanço, ou não, você já cresceu um pouquinho, ou então você está numa fase já dos frutos, ou você já deu frutos, você está no processo de envelhecimento, está com alguns galhos secos. Como que está a sua vida? Como que você, nesse universo, né, nessa analogia da planta, em que estágio você está? Em que parte, né, você está vivendo? Você ainda não brotou? Ainda dá tempo.
né? A semente, ela traz muita esperança, né? Ela tem uma prospecção de futuro muito grande, né? Ela não fica eternamente embaixo da terra, só se ela morrer. Se ela morrer, aí não tem o que fazer, né? Morreu, acabou a semente. Mas se ela tiver um mínimo de vida, ela consegue se renascer, fazer com que cresça e que desenvolva e que tenha frutos e tudo aquilo que a gente já falou do que é possível, né? Uma sementinha se transformar. E aí eu faço esse convite para você, sabe? De ver em que posição você está. E analisar também, puxa, Ilma, não, ok, eu entendo que eu cresci, eu me tornei uma pessoa adulta, mas eu não tive frutos, né? Como eu falei, eu não tive filhos, mas eu não sei bem para que eu vim, mas eu cresci, tô aqui, né? Tenho 40, 50 anos, sou uma árvore adulta, né? E aí eu queria falar com você, né? Mesmo que você não tenha filhos, mesmo que você, que a sua caminhada foi aparentemente sem sentido, né? No sentido assim, mas sempre só trabalhei, eu só, né? Ou cuidei dos meus pais, ou cuidei de alguém que é doente, ou, né? Mas eu não vivi muito, eu não tenho muitas perspectivas. Mas eu convido você também, que está nessa posição, a fazer essa reflexão de que mesmo que não sejam seus filhos próprios, muitas vezes ao longo do caminho, a gente acaba encontrando filhos, né? Encontrando irmãs, né? Eu conheço amigas que falam, Ilma, eu não tenho irmãs, eu tenho um irmão, né? Um querido. Mas essa relação de irmã, eu também não foi possível do ponto de vista biológico, né? Eu não tenho uma irmã para dividir e tal, né? Mas eu tenho grandes amigas que fazem o papel de irmã, né? Eu poderia enumerar aqui no mínimo umas 10, né? Amigas que são, né, brothers, como diz os adolescentes, né? São assim, nossa, pessoas que eu posso contar e que na minha vida faz essa função de irmã, sabe? Então, às vezes, não biologicamente falando, ou não de uma forma muito específica, cartorial, né? Mas de algum jeito, né, você acaba adotando, entre aspas, filhos ao longo do tempo, né? Às vezes o filho de uma amiga, às vezes um sobrinho, às vezes um vizinho, né? Tudo são pessoas que passam pela nossa vida e que acaba se tornando, de alguma forma, pertencente, né, à nossa família. E acaba, de repente, a gente fazendo esse papel também, né? Como eu atendo muitas pessoas, né, na área da saúde e também nas mentorias, muitas pessoas passam por mim, né? E às vezes, assim, naquele momento, fica ali aquela relação mais próxima. Mas às vezes a pessoa conclui a mentoria, ou ela teve uma resolutividade do trabalho dela, da situação que ela estava vivendo, e ela passou, né? E aí, no meu caso, já vem outras e outras, né? Outras pessoas ocupam esse lugar. E aí, lá na frente, às vezes eu encontro novamente essas pessoas, né? E elas falam, puxa, dona Ilma, foi tão bom pra mim. A senhora resolveu. Às vezes nem eu lembro mais o que foi que eu consegui resolver. E a pessoa, puxa, olha, a senhora fez a diferença na minha vida. Eu precisava disso, e a senhora conseguiu, a senhora orientou, a senhora encaminhou, né? São questões assim que a gente faz na prática, né, do dia a dia, mas que para a pessoa, para a família,
faz toda a diferença e traz, né, uma esperança e traz um conforto, né, naquele momento, principalmente na área da saúde, quando as pessoas estão numa situação de fragilidade, né? Então, quando as pessoas procuram o serviço social ou, né, elas vêm por estar frágil, elas vêm porque elas precisam de algo, né? E quando a gente faz uma intervenção profissional, né, para essa pessoa, para essa família, aquilo acaba sendo um marco de fato, né, na vida das pessoas. Então, são as sementes, né, que a gente vai jogando e que a gente não percebe. Só que ao longo do tempo, isso vai se tornando várias plantinhas, né? E eu acho muito interessante, né, e por isso que eu estava fazendo essa reflexão, porque essas plantinhas que vão ficando ao longo do caminho, elas também vão produzindo sementes, também vai caindo na terra, também vai reproduzindo, aí vai crescendo, vai frutificando, entende? E eu achei uma coisa muito bonita, porque a gente acaba sendo um multiplicador, né? E sendo uma planta, uma semente muito frutífera, assim, ao ponto da gente nem saber, né, quantas sementes a gente plantou por aí afora, né? No meu caso, 56 anos, a gente não sabe, é incontável já, né? O número de sementes que foram lançadas. A Nadir entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Prazer tê-la aqui, a Nadir lá de Belo Horizonte. Ai, muito bem-vinda. Prazer tê-la aqui. Então, a gente fica com essas sementes plantadas, sabe? Eu vi uma vez uma mensagem, né? De umas senhoras que elas iam todo dia para o trabalho de ônibus. E elas achavam um caminho muito longo, muito assim, às vezes até meio triste, enfadonho, né? Mas elas começaram a levar pacotinhos de semente e jogavam pela janela do ônibus. E ao longo do tempo, aquelas sementes brotaram e cresceram e produziram flores. E aí outras pessoas, né, após elas que vieram, elas podiam olhar pela janela do ônibus e ver um caminho mais florido. Entende? Então, essas mulheres, elas tiveram um papel fundamental na vida daquelas pessoas que tomavam ônibus todos os dias naquele percurso. E é essa reflexão que eu queria fazer com vocês, sabe? De que, às vezes, a gente lança, né, essas sementes sem nem saber ou sem nenhuma pretensão. Mas ao longo do tempo, isso acaba florescendo, sabe? E é muito bacana, isso é uma experiência muito bacana, a gente poder colher esses frutos, né? E ver que, de alguma forma, a semente foi lançada, né? Aonde ela nasceu, como ela nasceu e o que se tornou a partir dessa semente, talvez a gente desconheça, né? Algumas pessoas até voltam, né, pra dizer, ai, foi bom pra mim, ai, você me ajudou nisso, me ajudou naquilo, né? Mas às vezes a gente nem sabe, entende? A gente nem imagina o que essa semente, né, pôde produzir, os frutos que ela tem e os frutos dos frutos, entendeu? Isso que é mais importante, porque quando você dá um fruto e aquele fruto, né, cai de novo a semente no chão, brota e reproduz, já é o fruto do fruto. Olha que coisa linda! Ser fruto do seu fruto é muito bacana, né? Assim como algumas amigas minhas que têm experiência de ser vó, elas falam isso, né? Elas comentam, Ilma, ser mãe é muito bom, mas ser avó... Por quê? Porque é o fruto do seu fruto, entende?
Então, eu trago essa reflexão assim para que de repente você possa parar e pensar um pouquinho nisso, né? O que eu estou, né, produzindo, quais os frutos que eu tenho conseguido nessa vida, né, na minha missão, na minha andança, né, aqui neste mundo, que tipo de semente, né, que eu estou produzindo e influenciando, né? Eu fico, ah lá, Joana, com certeza ser avó é divino. Você que o diga, né, Joana? A Joana é vó já de 3. Acabou de nascer a netinha, tá toda feliz. Muito bom, né? Eu não tive essa experiência ainda, né? Meus filhos ainda são solteiros. Mas todo mundo fala, né, dessa alegria que é, né? E realmente é um fruto, né? Um fruto bem-vindo, um fruto querido, né? Que são os netos. É uma bênção de Deus, né, na nossa vida. Então, meninas, é isso que eu trago, sabe, para essa nossa reflexão. E gostaria, assim, que ao fazer essa avaliação, você dê uma olhada. Será que eu consegui, ao longo da minha vida, ter frutos? Ou se eu não consegui ainda há tempo, né? De frutificar, ainda que mesmo não tendo filhos, mesmo não tendo opção, né? Hoje a gente vê muitas pessoas que têm essa opção, né? De permanecer sozinha ou permanecer sem os filhos, né? Por ser uma responsabilidade, outros por uma questão fisiológica mesmo, né? De não poder ter filhos. Mas mesmo assim, para você que não tem o filho biológico, né? Esse fruto biológico, eu queria te encorajar, sabe, a tentar ver se você ainda não produziu, produza sementes e sementes frutíferas, porque às vezes a árvore é tão bonita, né, tão grandona, tananana, mas ela não produz, né, não tem flores, ou não tem frutos, né, e aí acaba ficando assim meio sem sentido, né? Mas quando você é uma árvore, né, ainda que não tão frondosa, mas que você produz frutos, né, flores, olha o ipê. Gente, eu sou apaixonada pelo ipê. Que lindo que ele é, né? A Nadira que está perto de ser vó. Ai, que bacana, né? É um amor divino, de verdade. É uma bênção, uma dádiva de Deus, né, na nossa vida. Que legal. Depois você vai compartilhar, tá? Essa sua experiência. Que legal, muito bom. Então, meninas, e aí é essa reflexão que eu gostaria de fazer aqui com vocês, sabe? Nesse nosso espaço de conversa. E ser o mais produtivo possível, sabe? Ainda tem um versículo que diz na Bíblia, né, que ainda na velhice darão frutos, né? Então, às vezes a gente, mesmo assim não produzindo, né, filhos biológicos, mas que tipo de fruto eu posso estar produzindo ainda na minha velhice, né? De ser uma pessoa amável, de ser uma pessoa conselheira, né? Eu gosto muito, né, de ter essa experiência de me aconselhar com pessoas mais velhas, sabe? Eu acho muito produtivo, sabe? Parece que eles sempre têm algo a nos ensinar de uma forma que a gente ainda não aprendeu, de um ângulo que a gente não imaginava, porque a gente não viveu tudo aquilo, né? Então as meninas aqui, as avós estão contando altas experiências aqui. Ai, que bacana, meninas. Muito feliz por vocês, né? Por essa experiência de curtir, né? Esse fruto do fruto, é muito bacana. E aí, então, pra gente parar e pensar, puxa vida, se eu ainda não produzi, eu tenho ainda condições, entende? Porque enquanto
nós estivermos vivos, enquanto vida existir, a gente pode ainda florescer, a gente pode dar frutos, sabe? Talvez não um fruto biológico, mas um fruto de esperança, um fruto espiritual. Quantas pessoas que às vezes cuidam do outro, né, espiritualmente falando, de uma forma tão carinhosa, de uma forma de cuidado, de ensinamento, de discipulado. Algumas pessoas vão entender o que eu tô falando, né? De caminhar junto, de estar ali, sabe? Na alegria e na tristeza, em todos os momentos, né? Ofertando o ombro, né? Para um momento difícil, né? E também pelas conquistas, né? Que bacana que é você compartilhar e, né, alegrar com quem tá se alegrando, né? Esses dias foi muito bonitinho, né? A experiência que eu tô tendo da casa nova, né? Nós conseguimos comprar uma casa e isso tem sido motivo de muita alegria para nós, né? E muitas pessoas compartilhando isso. Ai, tô feliz por você. Ai, que legal. Ai, quero conhecer. Ai, quero te dar uma lembrancinha. Sabe? Então, assim, aquela coisa da conquista, né? Muito gostoso, muito prazeroso, né? A Nadir que muitas vezes não temos reconhecimento de um sorriso, ou um bom dia, uma boa noite, ou um vai com Deus. São sementes poderosas que salvam vidas naquele momento. Sim, sim, como salva, né? Esse cuidado, essa forma carinhosa da gente se relacionar, né? Porque, infelizmente, nesse nosso... A gente já falou aqui várias vezes sobre isso, né? O nosso dia a dia, esse formato que a gente tá de loucura, né, cada dia o trânsito mais intenso, a gente assumindo compromissos, né? Eu sei porque eu também vivo isso, né? De corre pra cá, leva menino, busca menino, e horário, e terceiro ano, e vestibular, né? Campeonato. Esse é o meu dia a dia, né? Com os meus filhos e tudo mais. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo, a gente tenta tirar um proveito desses momentos de estarmos juntos e avaliar isso, né? De não comprometer tanto, né? Com esse cuidado do se relacionar, né? Disso que a Nadir tá falando. Da gente, olha, filho, vai com Deus. Filho, você comeu? Filho, né? Você, né, perceber, né, se a filha tá triste, né, tá decepcionada, tá preocupada, sabe? E ter esse cuidado, né? E isso é semear, né? Porque eu costumo brincar às vezes, né? Eu falo assim, com os meus filhos, eu falo, olha, se vocês cuidarem dos seus filhos, assim como eu cuido de vocês, eu estou muito feliz. Claro que, né? Cada um cada tempo é um tempo, cada um tem a sua personalidade, é óbvio, né? São relacionamentos diferentes, né? Vai ser compartilhado com a esposa, com o esposo deles, né? Mas o que eu tenho procurado ensinar é isso, né? Assim, de deixar como semente, né? Para eles, essa questão do cuidado, né? Do afeto, né? Porque, infelizmente, a maioria, assim, das pessoas de 40, 50 anos, né? Dessa geração, não conheceram muito isso, né? Os pais, os avós, vinha também, né? De uma linhagem e de uma educação que não era muito vou falar um termo aqui, né? Que paranaense usa, de bajulação, né? Então não tinha essa coisa do carinho, do vem cá meu filho, senta aqui, o que tá acontecendo? Era uma coisa assim, né? Tipo, não, tô dando comida, tô cuidando, você tem um teto, tá ótimo, né? Mas não tinha muito, né? Dessa geração, esse semear, no sentido da afetividade, né? Eu tenho amigas, tenho, né, familiares meus que, né,
amigas que comentam, falam assim, meu pai nunca me pegou no colo. A minha mãe nunca perguntou se eu estava triste, se eu estava alegre. Nunca participou das minhas conquistas. Meus pais nunca foram na escola para saber o que eu estava fazendo. Nunca perguntaram da minha nota. Entende? Então, essa afetividade a gente precisa ir resgatando, né? E a gente precisa semear cada dia mais. Porque quando a gente semeia, aquilo que a gente semeia, a gente colhe, né? Então, se a gente está semeando alegria, paz, tranquilidade no nosso lar, né, a gente vai receber isso, né? Com os nossos filhos, com os nossos netos, nós vamos ver esses frutos. Assim como também, quando a gente semeia, né? Intriga, semeia mentira, semeia desrespeito, numa relação fria, só de exigências, né? Sem muita afetividade, a gente também vai colher isso, né? No sentido da crueldade, no sentido da violência. Eu atendo muitas famílias em situação de violência doméstica. E é uma coisa muito triste, né? Considerando que hoje a gente tem, né, leis que amparam, a gente tem esclarecimento, a gente tem veículos de comunicação, nós vivemos numa era moderna, entre aspas, né? E a gente vê, né, situações ainda desse tipo, né, de violência, de uma coisa que é muito atrasado, de algo que nós teríamos que já ter superado isso, né? E infelizmente ainda acontece nos dias de hoje. Então é isso que eu queria trazer essa reflexão para vocês, da gente prestar mais atenção, né, no que a gente está semeando, no que a gente está colhendo em relação à nossa própria vida, em relação à nossa família, em relação à nossa vida profissional, né? Porque muitas vezes a gente, nem no trabalho, a gente consegue colher um bom resultado por conta disso. Por a gente não ter um cuidado e uma preocupação no que a gente está plantando, né? No que a gente está colhendo também em relação ao que a gente investe. A Nadir falando aqui, ó. A semente que faltou, plantaram na nossa vida. Hoje ainda eu posso plantar o que faltou, não ficar esperando o outro me dar o que preciso. Posso começar a dar para mim, assumir as rédeas da vida. Sim, se, né, os meus pais, os meus avós não conseguiram plantar e colher, eu ainda tenho tempo de plantar, de colher belos frutos, né, de colher coisas boas, né? E daí também a responsabilidade, né? Porque como a gente estava falando, se eu semeio coisas ruins, não tem como eu colher coisas boas. Se eu semeio coisas, né, insatisfatórias, coisas que não vão me trazer alegria, eu também vou colher coisas amargas, frutos azedos, né? Mas se eu preocupo com esse fruto, se eu adubo essa terra, né, uma boa semente, então eu vou colher um bom fruto, um fruto saudável, né? Porque já viram aquelas plantas que tem frutos que apodrecem, né? Ela vai aquele fruto bonito, de repente murcha tudo, acaba tudo, o fruto não vinga, entendeu? E então por isso que eu quis fazer, sabe, essa analogia pra gente ver bem. Analise como estão seus frutos. Os seus frutos são temporários? Eles se acabam? Ou eles são viçosos? Eles são atraentes? Eles são saborosos? Entendeu? É disso que a gente está falando. Da planta e da colheita. Entende? Então, meninas, a gente tá assim nesse processo, né, de aprendizado e de troca. Por isso, assim, que, nossa, esse espaço aqui de conversa de mulheres é muito bom pra mim.
eu aprendo, eu troco com vocês coisas muito interessantes, assuntos de muita profundidade, sabe? Que às vezes assim parece uma bobeira no nosso dia a dia, mas tem sentido para a nossa vida, para o nosso futuro, para a nossa posteridade, para o nosso legado. Que tipo de legado que a gente está deixando? Entendeu? As pessoas que estão se relacionando, que estão próximos de nós, eles estão vendo que tipo de semente, que tipo de árvore que nós somos. Aquela árvore frondosa que as pessoas têm, eu quero chegar embaixo daquela árvore, desfrutar daquela sombra, daquela paz, ou é uma árvore seca, esturricada? Entende? Então, essa reflexão eu tô trazendo pra gente dar uma pensada, entendeu? Faça uma analogia, né? Se coloca como árvore agora e tenta entender como que tá os seus frutos, como que você tá se relacionando lá com a semente que você, né, que foi plantada e a árvore que você é hoje. E aí faça você mesma essa reflexão. Se você precisa colocar mais adubo, aguar mais, cuidar, cortar alguns ramos. Mas não, minha árvore tá cheia de galho, né? E precisa dar uma podada. Tudo bem, faz parte. Às vezes a gente precisa cortar para brotar, né? Então, meninas, assim, eu fico muito feliz, quero colocar também à disposição de vocês, né, no nosso processo de mentoria. A gente também trabalha isso, né, no nosso aprendizado, no nosso trabalho de acompanhamento com as mulheres. A gente passa por todos esses conteúdos, tá? Então, esses aqui que a gente traz na live de uma forma rápida, breve, na mentoria a gente consegue aprofundar um pouco mais e aí especificamente, né, trabalhar a sua árvore, trabalhar a sua descendência, trabalhar as suas relações, né? Esse é o processo que a gente faz de mentoria, tá? Então, se você ainda não conhece, você me encontra nas redes sociais, aí no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube. Eu tenho deixado gravado também esses assuntos, tá? Para que vocês possam divulgar, que esse assunto chegue cada vez mais, né? Assim, que mais pessoas consigam assistir, compreender e ter essa oportunidade também de poder fazer essa reflexão. Porque a gente tem trazido aqui assuntos do bem, assuntos que contribuem para a gente se tornar pessoas mais humanas, mais felizes, sabe? Então, é esse o objetivo aqui das lives, né? Nessa nossa conversa de mulheres todas as terças-feiras. E aí, eu gostaria que você, se quiser aprofundar mais, vem comigo. Eu posso te ajudar, tá? Aprofundar melhor, compreender melhor suas necessidades, passar por esse processo de autoconhecimento, que é tão doloroso às vezes, né? Às vezes as pessoas falam, não, Ilma, eu não quero mexer em nada não. Tá bom do jeito que tá, eu não quero, né? Outras não, outras estão vivendo exatamente esse processo de autoconhecimento. Um processo de melhoria, né? De desenvolvimento, de frutificar, né? E eu torço muito para que você seja uma árvore frutífera, tá? Não apenas uma árvore seca, né? E infrutífera. Tá bom? Então, se autoanalisa aí. Se precisar de ajuda, estou à disposição. Entre em contato, agende seu horário. A gente pode aprofundar e posso te ajudar para ser uma árvore ainda mais frutífera, tá? E se você achar interessante também, de repente, alguma amiga, algum familiar seu que tá precisando, que tá muito nessa condição de árvore infrutífera, você pode também acionar a mentoria solidária, tá? É um projeto que eu criei, que é isso. De repente, se tá tudo bem com você e de repente você quer expandir isso para alguém, você quer abençoar alguém com a mentoria, tá? Entre em contato,
eu posso explicar melhor para você como funciona, tá? É um super projeto que chama Mentoria Solidária. Se você vai estar contribuindo para que essa pessoa se torne uma árvore frutífera. Tá bom, meus amores? No mais, fiquem com Deus. Fiquei muito feliz de estar encontrando vocês aqui nesse nosso espaço, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês. E até terça-feira, se Deus quiser, com uma nova temática sobre as mulheres, tá bom? Beijão!